Ok. Mas, assim, primeiro queria lhe dizer que a sua literatura, a sua obra, né, tudo que eu já consegui ler, que não foi muita coisa, mas alguns textos muito que me impressionaram muito. O que eu fiquei curiosa, talvez você possa me responder, talvez não, é que essa sua esse seu trânsito entre essas três culturas, né? Basicamente, essas três culturas. A cultura portuguesa propriamente dita, a brasileira e a africana. Eu queria te perguntar, a partir desse seu olhar como escritor, né, como é que você vê essas mudanças que se apresentam hoje em relação ao interesse pela leitura das novas gerações? Assim, você circula por esses três lugares, então eu gostaria que você pudesse falar um pouco que mudanças você observa nas novas gerações em relação à literatura, propriamente dita. E aí, uma outra coisa que eu também fiz questão de escrever aqui para eu não esquecer, há, no meu entender, um certo erotismo muito específico presente em todos os seus livros, mas de modo muito singular, eu diria, nesse seu último livro, Os Vivos e os Outros, né? Eu poderia chamar assim de um discurso sem a fala, né? Profundamente erótico, que parece que permeia os diálogos, né? E eu pensei assim, caramba, vou dizer exatamente o que eu pensei que eu escrevi aqui. Esse tal de Agualusa tem alma feminina. É um pouco, né? Como diz o seu personagem do livro, o Jude. Como é que é? Tenho pena de nunca ter estudado astronomia. Somos como dois analfabetos numa biblioteca. E eu diria que o olhar masculino, muitas vezes, dirigido a uma mulher, é um pouco um olhar analfabeto, que eu não acho que é o seu caso. No seu caso, é justo o contrário. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco da construção desses personagens femininos, se você achar que essa pergunta cabe. E a outra coisa assim, que também. Mas já tem duas. Esquecer. Devagar, Eu sou muito gulosa. Eu sou Mas muito gulosa. é que eu vou esquecer, só isso. O problema é que eu tenho pouca memória. Você me faz Não, muitas só mais um perguntas. detalhe que me chamou a Sim. atenção. Que você, e isso assim, eu falei, caramba, eu não conheço essas palavras. Muitas palavras, né? Eu acho que você, de alguma maneira, coloca na boca dos personagens e obriga os leitores a saírem da sua zona de conforto, porque você coloca muitos termos que eu desconheço, que é da linguagem local, digamos assim. E que me fez pensar um pouco, eu fiz um tempo atrás uma pesquisa sobre os indígenas, sobre o apagamento das línguas indígenas no Brasil. E eu acho que você faz um movimento contrário, você traz à luz um vocabulário que obriga o leitor, né, sobretudo o que não é africano, a se debrouiller, a se desdobrar para descobrir o que aquilo quer dizer. Ok, Então, agora é não um posso pouco fazer isso. mais perguntas porque eu já vou esquecer. Estou a tentar tomar nota. A primeira pergunta. Ah, há uma coisa que eu acho que é comum a todos os países de língua portuguesa. Eu creio que há, ao contrário do que às vezes se diz, mas acho que também já está a deixar de se dizer, há uma juventude interessada em ler, não é? E, aliás, nas feiras do livro, nos nossos países, as últimas feiras do livro têm-se vendido muitos livros, não é? Eu vi agora a Bienal, foi em São Paulo desta vez, não é? No Rio. No Rio, Não, Bienal foi do no Rio. Rio, no Rio. Terminou esse Uhum. domingo. Eu vi que vendeu o dobro de livros e vendeu muito.
Em Portugal também a Feira do Livro de Lisboa, a última edição, vendeu muito. Então estão a vender-se mais livros. E a impressão que eu tenho quando vou às feiras, porque fico lá a autografar, a receber as pessoas, a falar com os leitores, é que de facto existe uma juventude, portanto, existe muita gente jovem que está a chegar agora à literatura com muito interesse. Então, a primeira coisa a dizer é isso, é que creio que temos novos leitores em todos os países de língua portuguesa e até tenho a impressão de que temos leitores bastante sofisticados. Não é muita surpresa, não é uma grande surpresa quando pensamos, por exemplo, nos grandes sucessos da literatura para crianças e para jovens nos últimos anos, que passaram muito pelo Harry Potter, por exemplo, que são livros muito grandes. Quer dizer, alguém que leia os meus filhos, por exemplo, leram o Harry Potter completo, começaram num e depois leram todos, e quem lê todo o Harry Potter fica um grande leitor, não é? Porque de facto não são livros fáceis, são livros complexos e são livros enormes, não é? E, portanto, eu acho que esse tipo de grandes sucessos ajudaram também a criar leitores. Agora, haverá outras, teria que pensar melhor o que é que aproxima e o que é que afasta os leitores jovens neste espaço da língua portuguesa. Não, teria que pensar melhor. A outra pergunta tem a ver com, deixa eu ver, já esqueci. A coisa do erotismo que você falou. Muito obrigado. Fico muito feliz por saber. Você sabe que um escritor, eu sempre digo isto, um escritor é uma entidade múltipla, não é? Um escritor tem que saber ser homem, tem que saber ser mulher, tem que saber ser velho, tem que saber ser jovem, tem que ser isso tudo ao mesmo tempo, não é? Porque senão não é um escritor. Um escritor tem que saber colocar-se na pele do outro, no lugar do outro, o tempo inteiro, não é? Essencialmente, escrever é um exercício de alteridade, não é? Esse exercício de colocação na pele do outro. Às vezes resulta melhor, outras vezes não resulta tão bem, não é? Eu tento fazer isso e para mim sempre acho que tenho muitas personagens femininas. Para mim obviamente, é sempre mais interessante ter uma personagem feminina, porque me obriga a esse exercício maior de distanciamento, de saída de mim, não é? E normalmente resulta melhor também, à medida que nós nos afastamos de nós próprios, não é? Para criar um personagem e o personagem vai ganhando dimensão, normalmente esse personagem resulta melhor do que um personagem muito próximo de nós. Uh, obviamente, depois também eu tive uma educação muito próxima sempre de mulheres, né? Cresci entre mulheres. Então tenho uma proximidade também, eu acho, e um interesse, e uma curiosidade, e um fascínio pelo universo feminino, pelo universo da mulher, né? Então, provavelmente isso ajuda, não é? Mas muito obrigado, foi um elogio muito bonito. Uma vez uma senhora chegou ao pé de mim numa feira do livro e disse-me assim, acho que você merecia ser mulher. E Acha? Que Você você lindo! merecia merecia. ser mulher. É mulher. E acho que foi o melhor elogio que eu recebi. Aham, aham. Isso significa a sua admiração por todas elas, né? Agora, você pronuncia o seu nome como Agolusa? Água lusa. Não, Agora, como se escreve, mas eu, Como se escreve? quando eu ouvi você falar, você, como Então é se tivesse porque Agolusa. Você falou uma Agolusa. dicção. Não, água lusa. Você Não, sabe que sim, é uma então é como. corruptela de água luzente, não é? Sim, É um termo da marinharia antigo, muito sim. antigo, arcaico, que se usa ainda em algumas regiões do sul de Portugal e eu acho que no Brasil também ainda se usa, os marinheiros usam, e é para se designar o mar quando o mar está muito calmo e muito iluminado. Portanto, Ah, que lindo! é uma corruptela de água luzente, água com luz. Com luz. água luz. Olha. Ah, que lindo! É. Aham, aham. Imagino que tenha sido na origem como normalmente acontecia, uma alcunha de marinheiro, não é? Sim, sim. Do lado da Ah, minha mãe,
acho que são marinheiros, então provavelmente era um marinheiro, não sei, quem começaram a chamar Água-Lusa. Uhum. A última Porque para questão, ser... Sim, por favor. tentando responder. Sim, a língua portuguesa tem muitas variedades, não é? Essa é a grande riqueza da nossa língua, não é? A maioria, a esmagadora maioria dessas variedades estão no Brasil, que é um país com 220 milhões de habitantes. Não é? Para você ter uma ideia, Angola tem 30 milhões, Moçambique tem 30 milhões, Portugal tem só 10 milhões de habitantes. Então, o Brasil é realmente o grande país onde se fala português e, nesse sentido, é o país onde existem, enfim, o Com maior número, vários sotaques. muitos sotaques e muitas variantes, muitas variedades da língua, não é? Então, se Uhum. você lê um escritor como Jorge Amado, um escritor baiano, não é? O português dele, obviamente, vai ser diferente do português de São Paulo, do português carioca, né? Um português arrastado. Não, as próprias palavras, não é? São diferentes. Tem palavras também que você eventualmente não conhece quando está a ler Jorge Amado, quando está a ler, sei lá, o Itamar, quando está a ler... Influência africana também, muito Muito presente na grande. Bahia. Iorubá, muito Com grande. certeza. Uma Mas influência a em influência na Iorubá. língua, as palavras de origem africana no português do Brasil, eu mesmo tenho aqui atrás vários dicionários de bantuísmos, de palavras de origem bantu no português do Brasil. São centenas e centenas de palavras. E eu acho que você encontra isso no país todo, não é? Quer dizer, talvez mais, não sei se mais em Salvador, porque realmente em todo o português, todas essas diferentes variantes do português do Brasil, você vai encontrar palavras de origem africana, de línguas angolanas e de línguas, você falou do Yorubá, que é uma língua da Nigéria mais a norte, mas também de muitas línguas angolanas, do Quimbundo, do Umbundo, do Kikongo. São muitas palavras, muitas. Então, sim, há esse parentesco entre o português de Angola, por exemplo, e o português do Brasil. Nesse sentido, e não só nesse sentido, o português de Angola está mais próximo do português do Brasil do que do português de Portugal. É mais fácil um brasileiro chegar a Angola e compreender o que os angolanos falam do que um português, porque está Muito habituado a essas embora palavras todas. a nossa a influência, né, dos bantos e sudaneses no Brasil seja muito grande, porque foi os dois grandes grupos que vieram para cá, né? Foram os bantos e sudaneses. Sim, exatamente. Portanto, essa influência é muito grande. Sim, sim, sim. Você tem vários livros que tratam disso, não é? Esses dicionários. É impressionante o número de palavras. Mas para um angolano é muito interessante. Quando eu vou ao Brasil, fico ouvindo, não é? E realmente são centenas de palavras que você reconhece e que também estão presentes no português de Angola. Às vezes não, mas regra geral, essas palavras estão também presentes no português de Angola. Agora, Gualusa, eu tive uma experiência de conviver com um moçambicano, do governo até, que estava na Fundação Getúlio Vargas, e ele me disse que a língua portuguesa é minoria, tanto em Moçambique Moçambique. quanto em Angola. Não, em Angola não. Em Moçambique, sim. Em Moçambique, sim. A situação em Moçambique é muito... Cada país tem uma situação diferente. De todos os países, não há nenhum igual ou parecido, não é? Então, a língua portuguesa em Moçambique é uma língua que se enraizou, hoje é realmente uma língua angolana, né? Tem um grande número de pessoas, neste momento pensa-se que a maioria das pessoas falará português como língua materna. Isso não tem expressão em nenhum outro país da África. Você não vai encontrar isso em nenhum outro país da África. Uma língua de origem europeia que se enraizou e que, enfim, é falada como língua materna, Sim, como sim. língua materna por um número tão grande de pessoas. Não, em Angola pensa-se neste momento já será a maioria falará português como língua materna. Agora, tem isso que é muito interessante, que é, ao mesmo tempo, existem muitas línguas, como no Brasil, só que as línguas indígenas no Brasil, hoje, infelizmente, são muito minoritárias. E ouve-se pouco. Você não ouve falar outras línguas indígenas, por exemplo, numa grande cidade brasileira, não é? Em São Paulo ou no Rio, na rua, você dificilmente vai ouvir falar línguas indígenas. Em Angola, não.
Em Angola e em Moçambique, o português convive no seu dia a dia com outras línguas, com línguas africanas. E, portanto, recebe muito delas. Não é? Esse namoro entre o português e as línguas africanas é muito rico, é muito enriquecedor para o português. Porque o Uhum. português vai receber, todos os dias está recebendo palavras novas. Uma E é por colonização isso. ao contrário. A colonização, ao contrário, é mesmo outro processo. Aí é outra coisa interessante, que é a influência do português de Angola no português de Portugal, que também existe. Ou seja, os portugueses jovens, os jovens portugueses hoje, apropriam-se de muitas palavras do português angolano. Por causa da música, sobretudo por causa da música, porque a música angolana é muito popular em Portugal portanto, os jovens apropriam-se dessas palavras. Então, aí você já pode falar nisso, que é mesmo no português de Portugal, os portugueses hoje, mais jovens, incorporaram um grande número de palavras que vêm do português angolano. Uhum. Interessante. Você tocou uma questão que eu acho que é importante, que eu não sei se você sabe disso, nessa pesquisa que eu fiz sobre o esquecimento das línguas indígenas no Brasil, tem um dado interessante, que as línguas indígenas originais, elas se perderam porque os jesuítas, quando chegaram para catequizar, eles instituíram uma gramática e para que eles pudessem justamente evangelizar, então eles criaram uma tal de língua de trabalho. Sim. E isso apagou, né? E foi motivo para nós analistas, isso é muito interessante a gente pesquisar sobre isso, porque isso foi, digamos assim, um ponto de melancolização nessas populações, de tristeza, porque se você apaga a língua, você apaga ali as tradições, os costumes, muita coisa. Sem dúvida, E nós sem dúvida. convidamos uma indígena para vir conversar, a Sandra, esqueci o sobrenome dela, um sobrenome indígena, e ela fala disso. As mulheres preservaram a língua no oral, Sim, algumas sim, tribos, mas a grande maioria se perdeu. sim, sim. É Sim, muito e é um trágico problema isso. sim. E em Angola, com a ascensão muito rápida do português, também há línguas que não estão desaparecendo ainda, mas estão fragilizadas. Ou seja, essa ascensão muito rápida também se faz à custa, infelizmente, de uma série de línguas nacionais. Existe essa consciência, existe a ideia de que é preciso alfabetizar nessas línguas. Alguma coisa já começou a ser feita e eu até estive na minha cidade, no Huambo, recentemente, há poucos meses, e disseram-me que os jovens, os garotos que já estão sendo alfabetizados numa dessas línguas, em Umbundo, já falam. E, portanto, também agora incentivam os pais que deixaram de falar, porque houve ali vamos dizer, as pessoas com mais de 60 anos ainda falam, com menos de 60 já não falam. Mas depois, agora, os garotos começaram a falar. Estão ensinando os pais. Os filhos é que estão ensinando os Ai, pais. que lindo isso. Bacana. Lindo Então, isso. Deixa eu pode ser queria. que seja possível recuperar essas línguas, porque são decisões políticas sempre, não é? Quer dizer, isso de você recuperar uma língua, você tem essas experiências feitas na Catalunha, por exemplo, com o catalão, não é? O hebraico, Sim, você sim. recupera a língua, já é uma decisão política. Sim. Agora, Agualusa, a gente sabe que na Índia tem muitos portugueses. Como é para você a venda de livros, o acesso a esses que falam português na Índia? Não, na Índia não Boa, tem, né? não. Você tem em Goa, não é? Mas Goa é uma antiga colónia portuguesa, mas eu tive em Goa, tenho um livro sobre Goa até, né? Tive 4 meses Sim, em Goa. E sim, não Meus amores. tem uma elite goesa, que praticamente desapareceu também, que falava português, não falava português como língua materna, porque eles falam Konkani, como língua nacional, em Goa, mas era uma língua de prestígio, era uma língua de cultura, não é? ah, tá. Mas depois deixou de ser falada. Agora voltou um pouco a ser falada porque houve uma tentativa de escolarização também em português com o apoio de uma fundação, a Fundação Oriente, que é uma fundação portuguesa. E como Goa é um território muito pequenininho, não é? Sim, sim. Parece
que há agora alguns jovens que falam. Quando eu estive em Goa não havia. Só os mais velhos, as pessoas muito velhas, é que ainda falavam português. E era uma elite, de facto, era assim a antiga aristocracia goesa, católica goesa, Sim, sim. que falava português. E onde Gualusa, Camões esteve, né? Goa, onde Camões Camões esteve esteve. também. Eu vivo numa pequena ilha em Moçambique, no norte de Moçambique, a ilha de Moçambique, que foi a primeira capital do país, onde Camões viveu 2 anos. Consta que Camões terminou de escrever os Lusíadas na ilha de Moçambique. Viveu 2 anos depois de ter vivido em Goa. Porque Goa, de Aham. facto, tinha uma importância muito grande naquela época, por causa das especiarias, não é? Era muito rico. Ainda hoje, se você for a Goa, vai ver as ruínas dessa riqueza, não é? Quer dizer, a quantidade de igrejas que em Goa é uma coisa impressionante. E, e Goa governava Moçambique. Ou seja, Moçambique não era governada a partir de Portugal, era governada a partir de Goa. E congoeses, por isso é que ainda hoje em dia a comunidade indiana em Moçambique é muito, muito, muito grande, por causa Olha dessa só. presença ancestral, porque os goeses os goeses e os indianos estão em Moçambique há 500 anos. Uhum. Gualusa, eu hoje fiquei muito contente com um dado que você trouxe de que as vendas de livros cresceram bastante aqui. Porque, eu não sei se você sabe, nosso país está dos piores ensinos do mundo. E acredito, você vive em 3 continentes bem distintos. Eu acredito que na África você também encontre isso, um ensino bastante sofrível, que já não acontece em Portugal. Como é viver em 3 continentes distintos? Porque eu sempre ouvi falar que escritor precisava de paz, sossego, canto, e você transita pelos 3 continentes, um escritor itinerante, digamos assim. Como é Mas que é? infelizmente ou felizmente, não sei, hoje os escritores viajam muito, não é? Temos que viajar. Eu procuro viajar menos, já viajei mais. Mas você precisa de viajar para fazer lançamentos, para... Então não é o meu, não sou o caso único. Eu acho que a maioria dos escritores hoje viaja muito. Viaja muito. A diferença é que eu tenho um apartamento aqui em Lisboa, tenho um apartamento em Moçambique, na ilha de Moçambique, e quando vou a Luanda tenho onde ficar também, em Angola, não é? Mas, mas quer dizer, não é nada tão extraordinário, não. Não, os Então, você escritores não têm que se precisa habituar. daquele casulo para escrever. Você Não, escreve onde. eu sou obrigado a escrever em qualquer lado. Não? Eu escrevo muito bem em quarto de hotel, por exemplo. Até acho que escrevo melhor em quarto de hotel do que em casa, porque o quarto de hotel é uma bolha, não é? Ninguém incomoda, a pessoa fica isolada no quarto de hotel e não há ninguém incomoda. Então, talvez um quarto de hotel seja mesmo o melhor lugar para escrever. A pessoa está completamente isolada. Aqui não estou. E depois, bom, não é a mesma coisa. Tenho amigos que vêm, não é, que ligam, etc. Quando estou numa cidade, agora mesmo estive há uma semana, estava em Santo Domingo, onde não conheço ninguém, e fiquei uma semana e trabalhei muito durante essa semana, muito, porque fiquei no quarto do hotel a trabalhar, a escrever. Estou a escrever um romance novo, então se eu tivesse ficado lá um mês, terminava o livro. Uhum. O, Ok. E o, essa. Fala, Anzar. o Aqualusa, José Nazar, esse seu, acho que o último livro, A Vida e os Outros, não é isso? Os vivos e os outros. Os Vivos, vivos e os os outros, vivos. aqui o ato falha. Os vivos e os outros. Quem são esses outros? Ah, não vou dizer. Você tem que ler o livro e tirar a sua própria conclusão. Eu lia, eu lia. Então, quem são os outros? Você fala sobre a questão da intimidade, e tem uma coisa bonita que você diz que a intimidade é o inferno, é o paraíso e é o inferno. Sim. Depois sobre o amor, mas você fala através de Ofélia, uma coisa que eu achei interessantíssimo.
que quando os jornalistas perguntaram de onde ela era, se era brasileira, angolana, portuguesa, ela diz: sou de todas as camas em que Sim, fui feliz, em que fui feliz. E sim. mais adiante ela responde aí com indignação para um repórter sobre essa pergunta de onde ela é, e aí eu gostaria que você avançasse na questão de territórios, de política. Ela diz: eu sou das Palmeiras, eu sou de lá, foda-se, nem angolana, nem brasileira, nem portuguesa. Onde há uma palmeira, eu sou de lá. Sou do Por isso eu mar te e mandei uma foto de palmeiras, Ok, com sou, ok. Aurora. sou de Entendeu? lá, Gostei. eu sou de lá, sou do mar e das florestas e das savanas. Agora que é interessante que eu vejo, venho de um mundo que ainda não chegou, sem Deus, minúsculo, em minúsculo, sem reis, sem fronteiras e sem exércitos. Eu me identifico um pouco com isso, quer dizer, sobretudo com esta ideia das identidades múltiplas, não é? Ninguém, na verdade, fica hoje em dia restrito a uma identidade. Todos nós partilhamos várias identidades, não é? E o mundo Uhum, caminha uhum. cada vez mais para isso, não é? Cada vez mais para um mundo onde as pessoas têm múltiplas identidades. É uma soma, não é uma diminuição, é uma soma. E esse é o futuro do mundo, nem acho que tenha retorno. Agora, vivemos também ao mesmo tempo exatamente porque estamos numa época, havia uma época de transformações muito rápidas, há uma reação, não é, de pessoas que têm medo dessas transformações rápidas e que tentam voltar atrás, não é? Há um tempo que já não existe, na verdade, que é esse tempo das barreiras, dos muros, das identidades fixas, não é? Que é talvez consolador para essas pessoas, não é? Imaginar um mundo assim, mas o mundo não é assim. Não sei se alguma vez foi, acho que nem nunca foi assim, mas realmente não é e não vai ser, não é? O mundo é cada vez mais um lugar fluido e um lugar onde as pessoas transitam e um lugar de identidades múltiplas. Não creio que seja possível fugir a esse futuro. Lindo. Uhum. A propósito disso, né, assim que você está falando, questão da identidade, de identidades múltiplas e tudo mais, os personagens, né, dos seus livros, eles também trazem essa, digamos assim, esse traço, né, da identidade múltipla. Por exemplo, o Jude, ele tem do último livro, ele tem uma. Eu ia falar de novo o que eu falei para você, uma alma feminina, mas isso é redundante. O que eu queria dizer é que ele transita, né, Sim, por um universo feminino com sim, muita familiaridade, muita. sim. E aí, um outro ponto também que eu achei interessante de trazer é que, para nós analistas, toda a realidade é ficção. A Ok. realidade ela é sempre ficção. Mas também o Mas contrário a também é sua verdade, né? ficção mostra a Também, realidade. pois é, porque toda a realidade é ficção, eu entendo o que você quer dizer, mas também toda a ficção é realidade, não é? Foi exatamente o que eu Tem, falei na tem, sequência do que eu tem disse. existência. A sua ficção, ela mostra a realidade desses personagens. E esse Muito livro em bacana isso. particular é um livro muito sobre isso, não é? Um livro que tenta, a ideia do livro, a ideia central do livro, é que a ficção cria a realidade, não Isso, é? isso. Uhum. No princípio era o verbo, ou seja, tudo começa pela palavra. É preciso Sim. você nomear para as coisas começarem a existir. E, portanto, os contadores de histórias constroem a realidade. Essa é a ideia central do livro, não é? Que o mundo acabou e o mundo reinicia-se a partir do Sim, momento em que os sim. contadores de histórias recomeçam a contar as suas histórias, não é? Portanto, a ideia é muito essa, é que a realidade está na palavra, é a palavra que funda Exatamente. a realidade. Exatamente. Você Não só é? está Eu acho que vivo na você se deve palavra. confrontar muito com isso na sua
na sua profissão, não é? Porque é muito isso, não é? Você Sim. pode curar pela palavra, não é? Isso. Sim. Muito bem É, dito. Agora, porque você não essa ideia de que a acha? palavra é mágica se perdeu um pouco, mas essa ideia está no início de tudo, não é? Está no início de tudo. Quer dizer, a poesia começou por ser uma disciplina da magia, não é? Os magos diziam poesia para evocar, não é? Espíritos, outras entidades, e portanto, porque havia essa ideia era uma ideia muito clara e ainda existe nas sociedades tradicionais, e você encontra isso, essa ideia do poder da palavra, de que a palavra tem um poder, não é? Tem um poder criador, não é? Isso era absolutamente claro, acho que se perdeu um pouco nas sociedades ocidentais. Perdemos um pouco essa ideia. Tá. Quando você fala essa coisa linda, que a palavra é que funda a realidade, e nós, de certa forma, experimentamos isso, né, na nossa clínica, o que você acha do uso das palavras nas redes sociais? Hum. Porque há uma certa banalização de valor da palavra. Não sei, teria que pensar melhor sobre isso. É provável que sim, é provável que sim. Há um excesso de informação, não é? Não Sim, só sim, no onde a geral, não é? verdade e a realidade nem sempre Ah, se constituem. sim, eu acho que sim. Acho que há um excesso de informação e pouca reflexão. Por exemplo, mesmo o declínio da imprensa escrita. Antigamente, quando as pessoas liam jornais em papel, não é? Os jornais não veiculavam apenas notícia, tinha também muitos artigos de reflexão, não é? Sim. E Você, essa inclusive, reflexão, né? Você, hã? inclusive, lindos artigos. Talvez essa reflexão se tenha perdido um pouco, não é? Eu vejo pelos meus filhos que deixaram de ler jornais, não é? Eu continuo a ler, não leio o jornal em papel, mas eu leio em PDF, etc., virtualmente. E, portanto, continuo a ler jornal, mas as novas gerações, isso eu acho que deixaram de fazer, deixaram de ler jornal. E perdem muito em reflexão, porque sabem notícias das redes sociais, muitas vezes equivocadas, não é? Sim. Não sabem muito, a informação real é pouca, tem Uhum. muita informação falsa e muito ruído, não é? E muito pouca reflexão. Leem Uhum. pouca reflexão, leem muito pouco ensaio, não é? Sim, Portanto, eu acho que isso explica alguma distorção da realidade que beneficia depois certas forças políticas também. sim. Porque Uhum. realmente eu acho que existe pouca reflexão, o que me parece, posso estar, tenho que pensar melhor sobre isso, mas o que me parece é que nas novas gerações elas absorvem muita informação, nem sempre a informação boa, de qualidade, não é? Porque Uhum. agora há Verdade. pouca informação de qualidade, há muito ruído, muita notícia falsa, etc. E pouquíssima reflexão. Pouquíssima reflexão. Quer dizer, refletir sobre os fenómenos sociais que estamos a viver, sobre todas estas dinâmicas novas, há pouca reflexão. E por isso é que vemos surgir de um lado e do outro, do espectro político, quer dizer, de ambos os lados, vemos surgir às vezes ideias que são fruto de pouca reflexão. Uhum. Uhum. É. E Sandra queria o fazer uma uso- pergunta. não, e o Olha, próprio. eu Não, queria perguntar sobre o sonho e a escrita criativa, não é? Eu fiquei muito capturada pelo livro Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Sim, a Sociedade dos Sonhadores Voluntários Tem é muitas um livro dimensões que do eu sonho ali. escrevi, É exatamente, o sonho como desejo, o sonho como exato, premonição. Eu queria te exatamente. perguntar sobre a sua escrita criativa, inclusive com o Mia Couto. E que Sim. escrita xamânica é essa que vocês estão inventando? Pois é, este livro foi resultado muito da minha relação com o sonho, né? Porque para mim, sonhar, já não falo do sonho enquanto utopia, que também o livro trata, né? Da necessidade de nós todos começarmos a desenvolver sonhos em conjunto, né? Capazes de mudar o mundo, porque só quando começamos a sonhar em conjunto é que somos capazes
de mudar o mundo, mas do sonho mesmo, e o sonho para mim foi sempre importante a esse nível, quer dizer, foi sempre um instrumento de trabalho, não é? Porque sempre usei o sonho para construir. Como é que você faz? Você escreve? Sim, quer dizer, eu sonho muitas vezes, quando estou a trabalhar num novo livro, como qualquer escritor, há momentos em que entro enfim, não consigo encontrar uma solução imediatamente. E através dos sonhos, muitas vezes ocorrem-me soluções, não é? O sonho é uma forma, a gente sonha também para encontrar soluções, não é? Para o presente, portanto, as pessoas encontram, às vezes de uma forma mais ou menos consciente, mas quando você se treina não para sonhar, mas para se recordar do sonho, no fundo é isso, porque sonhamos todos, não é? E provavelmente encontramos todos soluções para os nossos problemas através dos sonhos, mas de uma forma mais inconsciente. No meu caso, eu me treinei para recordar os sonhos e, portanto, eu quando tenho um sonho assim que me ajuda e que me acordo e me lembro, acordo à meia da noite e com o sonho, o que eu faço é trabalhar aquele sonho, vou trabalhando e, portanto, entre na altura levanto-me e escrevo, porque Você e Freud. vou voltar a dormir. Freud fez exatamente isso. Ah, é? Não sabia, Ele mas trabalhava muito os sonhos criador, dele. não Muito sabia, mas bacana o que muito você fez. criador a todos os níveis, cientistas também, não é? Porque você encontra soluções a dormir enquanto sonha. Não sei, o Às cérebro. vezes até o título aparece. Sim, sim, sim. No meu caso, personagens, os títulos, às vezes enredos completos. Às vezes sonho em enredos completos. Eu tenho um diário, então anoto no meu diário os sonhos e ajuda muito porque eventualmente esqueço-me a seguir, não lembro mais, e se a gente não apontar, esquece, imediatamente perde. Sonho é muito volátil, não é? Se a pessoa não ficar trabalhando o sonho, o cérebro não guarda, perde. Pelo menos não guarda conscientemente, não é? E, portanto, eu escrevo e às vezes, semanas depois, meses, anos depois, reencontro aquele sonho ajuda-me. Você já fez Parece. análise? Não, Não, né? Felizmente, não. não. Mas Os não sei, talvez analistas são todos conte, meio doidinhos. escrever conta um pouco como análise, né? Sim, sim, Escrever Sim, sim, é muito isso, né? Você, quando certamente. escreve, e também o diário também ajuda muito, eu acho, né? E sem escrever, dúvida. quando você escreve um romance, você no fundo também está a fazer isso, né? Escrever é sobretudo, é território do pensamento, da reflexão, não é? A escrita só funciona se você for capaz de ir dentro de si e ir fundo dentro de si, encontrando aquilo que magoa, que incomoda, né? Trabalhando isso, trabalhando isso. E também o que inspira, né? Mas a inspiração é isso, não é? Tá à nossa volta, né? Decorre disso, não é? Não era o Picasso que dizia, espero que a inspiração te encontre a trabalhar? Exatamente. É isso, quer dizer, você precisa sentar e estar. Agora, eu acho que o mais importante para quem escreve é isso, é você tem que ter a coragem de trabalhar aquilo que incomoda, não é? As suas inquietações. É isso que. Sim. Trabalhar seus fantasmas, né? Os Todos fantasmas, nós as suas temos os nossos inquietações. fantasmas, Exatamente. Trabalhar as né? Agora, inquietações. E eu acho que se você fizer isso de uma Nossos forma demônios. honesta, os demónios. Se você fizer isso de uma forma honesta, vai sempre encontrar leitores, porque vão aparecer pessoas que se identificam com esse processo. agora, Lusa, quando Albert Camus recebeu o Prêmio Nobel, ele falou no papel do escritor. O discurso dele foi sobre o papel do escritor. O que você diria? Qual é o papel do escritor? Provavelmente é isso que a gente estava a falar, é inquietar. Eu acho que o papel do Inquietar. escritor é inquietar, não é? Não é dar respostas, é colocar questões, é trazer inquietação, não é? Sim, É trazer É um inquietação. papel parecido com os analistas. Eles não sim. dão resposta, eles inquietam as pessoas. Sair De da vez em quando lugar de... alguém frita no divã.
Grita, fica nervoso. Uhum. Inquietar, é bom. E o bom livro é isso também, não é? Um bom romance é aquele que não nos abandona, que nos inquieta, que nos incomoda, não é? Que nos faz pensar. No fundo é isso, que nos faz pensar. Uhum. O Felipe disse para mim que ia fazer uma questão, que eu estou curiosa. Ficou tudo bom? Boa Tudo bem? tarde. Boa tarde. Achei curioso, na verdade, você falar do processo criativo no quarto de hotel. E que hoje, o que eu pensei sobre isso, você falou da bolha, mas hoje existe uma arquitetura do não lugar. Sim, Então, existe também, isso é muito comum no hotel, né? Um quarto de hotel acaba sendo um não lugar. é Os verdade. aeroportos que ficam muito parecidos arquitetonicamente, né? Então, Sem dúvida. é um não lugar que, curiosamente, está te fazendo, talvez, dar lugar de fala aos seus sonhos. Não sei se você sonha mais no quarto de hotel ou em casa. Não, Enfim, isso não é por aí. É mesmo, o quarto de hotel é mesmo. É o facto de você ficar isolado, não é? É uma coisa de isolamento, não é? Você fica isolado do resto, portanto, fica disponível para mergulhar dentro de si. É mais isso, não é? Uhum. A se questão é de possível falar de um lugar de fala do sonho. Não, eu costumo dizer sempre, lembro uma história que está num outro livro meu, de um poeta francês que cada vez que ia dormir colocava na porta do quarto um cartaz dizendo silêncio, poeta trabalhando. Maravilhoso. E é isso, no meu caso, o sonho faz parte do meu trabalho, não é? Sim, Hum. ok. E esse projeto que eu desenvolvi com o Mia, que temos feito umas oficinas de criação literária, é um pouco uma brincadeira, esse nome que a gente deu, não é? Escrita xamânica, não é? Mas porque a gente privilegia isso, porque a gente privilegia a intuição, não é? Há uma escrita que privilegia a intuição e há uma outra escrita mais cerebral, mais que não é Uhum. nossa, de facto, não é? Ou seja, há escritores quando partem para a escrita já têm o romance todo, já têm uma arquitetura pronta, definida, já sabem quem vão ser os personagens, já conhecem a história toda. E tanto eu quanto o Mia não funcionamos assim. Nós funcionamos por intuição, de facto. Funcionamos por intuição. Ou seja, temos uma ideia, não é? Temos os personagens e depois deixamos-nos guiar pelos personagens. Então, os personagens têm um papel importante nesse sentido. Eles vão ao Jorge longo. Amado também. Jorge Amado, provavelmente, acredito que sim. Ele contou isso, que ele não podia nem mandar no que ia acontecer com Gabriela. Não resulta, não resulta. Isso é a pior É, coisa que você pode fazer, é você querer dirigir os personagens. a Ou Zélia pedia intercessão para não morrer, Teresa não Batista. Ele resulta, dizia, não mando nela. não resulta, não. É verdade, tem razão. Quando você tenta dirigir, fica falso, estraga, destrói. Mesmo. No momento que você percebeu, destruir isto. Não vale a pena. Outra coisa completamente errada é tentar julgar os personagens. Um livro não é um tribunal. Moralista, Não, não. um livro não é um tribunal. Você tem que tentar compreender o seu personagem, as razões do seu personagem, mas não pode julgar o personagem. Não está lá para julgar o personagem. Não é esse o seu papel. Agora, Água Lusa, posso perguntar um negócio, por favor? pode, Pode, lógico, Cláudia. Eu queria. Boa tarde, muito prazer. Eu queria saber como é que nasce o título do livro, assim, se você tem alguma Olha, coisa. às vezes você já vem com o título, ou seja, o livro já nasce com o título, acontece, né? Até Uhum. o título pode gerar o livro, né? Às vezes você tem um título na cabeça e aquele título é que o livro começa a ser construído à volta do título, não é? E outras vezes você nunca tem título até o fim e publica o livro e publica, tem que dar um título, então dá um título, mas nunca fica contente com o título. Então, há livros que na verdade não deviam ter título, porque a gente nunca encontra o título para ele, não é? Nunca encontra. E outros que Uhum. nascem com o título já. É muito difícil. A coisa do título é uma coisa à parte, a questão do título. Eu Porque fiquei é isso, muito eu tenho curiosa. livros que não têm título. Sim. Diga. Eu fiquei Obrigada. muito curiosa para te perguntar, é, que eu gostei muito, esse livro que você
intitulou Teoria Geral do Esquecimento, aquela personagem Ludo, que é a personagem central, Está saindo na agora verdade, a reedição no Brasil. isso, ela traz um pouco, né, essa ideia que você colocou da questão do isolamento. Quer dizer, a partir do isolamento, ela Esse é um livro sobre o medo do outro, não é? isso, E sobre o medo do o outro. tema do livro é o medo do outro, não é? E o absurdo, de como as pessoas Sim, criam os seus próprios demónios e fantasmas, não é? E, portanto, sim. no caso dela é isso, é porque aquela mulher podia ter simplesmente pedido auxílio a um vizinho, não é? E fica 30 e tal anos isolada em casa, presa, por medo do outro. Por medo do outro. Uma prisão, de certo modo, voluntária, né? Completamente voluntária, porque, Pois como eu é, disse, ela podia ter. voluntária. Ela é salva por uma criança, não é? Que a resgata do isolamento e que lhe mostra o mundo e que lhe dá a ver, não é? Ela está com a cega já na altura e que lhe devolve a vista, não é? Para essa evidência que é. Não tinha razão nenhuma, porque o outro somos nós, não é? Porque Então, esse título me fez pensar que muitas pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar, elas também se refugiam nesse isolamento, né? Na com leitura. certeza, as pessoas criam os seus próprios muros, como ela fez, Sim, não é? sim. Você É pode quase ver que um isso. esquecimento de si, porque você, no meu entendimento, você sabe um pouco de você a partir do espelho do outro, a partir Sem do modo dúvida, como você se relaciona com o outro. com Então, certeza. Você né? é Então, construído quando o pelo sujeito outro. fica completamente voltado para ele mesmo, É né? verdade, sim, sim. Isso é um certo esquecimento. Sem dúvida, concordo completamente, sim, sim. Eu fiquei Um muito apagamento, impressionada com esse livro. um apagamento mesmo, não é? É verdade, na verdade, ela fica ali num limbo aqueles anos todos, não é? E é isso, e que quem é salvo é o garoto, o menino, porque ela estava morta, na verdade, não Isso, estava é? morto. Uhum. E a leitura também é salva, de certo modo, né? A leitura a salva porque cada livro, isso ela tem essa consciência, cada livro é uma janela para o mundo, não é? Uma janela para Isso, dentro do outro. isso. Enquanto ela tem Muito livros, linda essa ela imagem. vai conseguindo lidar com esse isolamento, porque não está isolada. Os livros salvam do isolamento, não é? Ela tem essa possibilidade de conversar. Ela tem vozes, ela diz isso também, não é? A casa dela está cheia de vozes. Uhum. Agora, Muito Gualusa, bom. eu vou aproveitar ao máximo. Se vocês não me impedirem, eu vou fazer. A hora Tá na moda, que você ficar cansado, avisa para a gente. Não, na eu acho que moda. ainda tenho. O único problema é que eu tenho um jantar às 20h30, mas ainda tenho 10 minutos, Tá. Tá tranquilo. bom, tá bom. Está na moda agora inteligência artificial. Quando você falou intuição, ser inteligente significa ter intuição, que a máquina não é capaz. Então, eu quero acreditar que a inteligência artificial não é inteligência. Eu Né? também acho que ainda não é. Não, não quer dizer que não venha a ser. Há uma outra questão que você pode colocar muito interessante, que é a questão da autoconsciência. Essa Sim, máquina, esses programas não têm ainda autoconsciência. A sim. questão é, se vierem a desenvolver autoconsciência, nós estamos diante de algo muito interessante, que é uma inteligência sem vida, porque aquilo não é um ser Uhum. vivo, não está Eu vivo. chego a Pelo menos arrepiar. como a gente define a vida, aqueles programas não são seres vivos. Mas hoje já percebemos que podem vir a ser inteligentes. Eu também acho que não são ainda, mas eu acho que Ainda. podem vir, Isso. sim, mas já é claro que podem vir a ser. Já fica claro, se você acessar a estas coisas, começa a ficar claro que um dia podem vir a ser. E aí é muito interessante, se podem vir a ser, se são seres autoconscientes, quer dizer, a partir do momento em que adquirir autoconsciência, nem seres são, estamos a falar de uma entidade, porque não, nem é um ser, é uma entidade, é o melhor nome que eu lhe consigo dar. E é uma Uhum. entidade que não está viva, mas, Sim, sim. mas A pode ser ficção Blade autoconsciente. Runner Não se vou- tornando realidade. Mas o interessante é isso, que é você
vai ter uma inteligência que não é viva. E aí, Sim. neste momento em que você fala em inteligências extraterrestres, etc., quer dizer, como é que você pode sequer imaginar uma inteligência extraterrestre ou formas de vida extraterrestre se você não é capaz sequer de entender isso? O que está gerando, o que você próprio está gerando. Porque essa entidade é uma entidade, curiosamente, na sua estranheza, é feita à nossa imagem e semelhança, é uma criação nossa, feita à nossa imagem e semelhança. Sim, sim, sim. Não é? E, no entanto, é o quê? Máquina. Não sabemos, não conseguimos definir. Não é? Uhum. É uma coisa que não sabemos o que é. É Sim, incrível isso. Não é? sim. Como é que a gente vai tratar uma entidade autoconsciente? Você tem direito a destruir, por exemplo? Uhum. Se tem efeitos médicos Levanta, na medicina, não, levanta questões éticas, não é? Quer dizer, você tem essa entidade que está assente não sei onde, porque qual é a base física dessa entidade? Qual é? Pode estar dispersa pelo mundo. Qual é a base física dela? Você pode destruir essa entidade? Tem direito a destruir? Não sei. Che- Levanta muita... Chegando a esse nível de existência dessa entidade, ela mesma não poderia nos informar como ser chamada, se ela poderia ser destruída ou não, ou da sua própria. Ela não poderia se nomear? Poderia, sim, imagino que sim. Não sei. É porque não sabemos. E se ela resolve nos destruir? Não acho, não acredito, não estou muito Isso é um nessa fantasma onda de. futurista, Cecília. Não sei. Mas não O- sei, quer dizer, o problema é que levanta muitas questões que não sabemos responder. Aqualusa, você poderia falar um pouco do amor e da paixão e a questão da sorte? A questão da sorte, quando você diz que nós nos apaixonamos pelo que ainda não conhecemos. É meio Lacan, ele vai falar que eu amo no outro aquilo que falta. Bom, e você diz, chamamos amor ao que acontece a paixão depois que a intimidade se instala, não é isso? E aí você fala do Daniel, e Daniel teve sorte. Isso quando se tem sorte, e Daniel teve sorte. O que é essa questão, esse lance de dados aí, essa possibilidade? O amor e a paixão, a intimidade. Com riqueza, não me recordo, já Conversa de não me recordo, homens. já esqueci uma parte, então tenho ideia do que você está falando, mas não lembro direito. Ele diz assim, você diz, isso Daniel É, tivera sorte, quer com Moira, não é? Quer com a ilha dela. porque que teve sorte? Eu não me lembro mesmo. Por que ele teve Porque sorte? ele Porque conseguiu coincidiu. conjugar o amor, a paixão e a intimidade. Eu acho que a paixão e amor, obviamente, são coisas muito distintas, não é? A paixão é um pouco uma doença, não é? Porque você não pode viver. Você pode ter instantes de paixão, mas você não pode viver permanentemente apaixonado, não é? Não resiste a isso, é demasiado intenso, não é? O- é o tal fogo de que falava Camões, você não pode viver em combustão, em estado de combustão. Você pode ter momentos de combustão, mas você não pode viver em estado de combustão. Então, acho que a paixão é sempre algo transitório. Você tem momentos de paixão, tem instantes de paixão, não é? E o amor é outra coisa. O amor é realmente o que isso apaziguado, não é? É um apaziguamento. Então, à partida são coisas distintas e você ser capaz, talvez eu tenha falado sobre isso, que é ele foi capaz de encontrar uma situação em que já está apaziguado, não é? Que é isso que é o amor, não é? Que você diz que é como se a intimidade, quando se alcança a intimidade, há esse apaziguamento. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Sim, Esse elemento que conjuga entre o amor e a paixão, sim, a intimidade. Porque sim. pode haver amor, não é? Uma dicotomia de amor e paixão, não é? Paixão é uma coisa doentia.
É isso. mas uma paixão que alcança uma intimidade, ou seja, um tempo de Sim, sim. conjugação. Sim, sim, uma paixão que se transforma, não é? Não, quer dizer, eu acho isso, acho que você tem sempre, pode ter momentos de paixão, de arrebatamento, não é? Uma paixão é um arrebatamento. Você não pode Sim, viver em estado de arrebatamento em relação a sim. nada, não é? Senão você morre, não, ninguém, não, Uhum. é um estado de stress, não é? Sim, Agora, eu acho que o arrebatamento é útil também, é necessário e é importante para tudo. Enquanto eu escrevo, se eu não tiver momentos de paixão, estou trabalhando num novo livro, eu tenho que estar apaixonado por aquele livro, não é? Por aquela ideia, não é? Eu tenho que ter momentos de Uhum. arrebatamento, mas também não consigo viver um ano inteiro em estado de arrebatamento pela ideia ou pelo livro. E não é bom, porque é bom que eu tenha momentos de dúvida, e tenho, não é? Quer dizer, e no fundo é como numa relação, não é? Essa relação que eu tenho com o livro em construção é como um pouco como nós temos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, não é? Vai tendo momentos de arrebatamento e é desejável que tenha momentos de dúvida também, não é? Uhum. Sim. Agora, Lusa, como é que você foi parar na literatura se você fez agronomia e Agronomia. silvicultura? Mas você sabe que escritor pode vir de qualquer lado, não é? E vem, não é? Você Mas não foi uma coisa, então, de cedinho. Hã? Não foi Não uma foi? coisa que te veio na mocidade, você mocinho, Não, você sim, eu jovem. escrevia, mas eu achava, bom, não, naquela época não havia nem sequer cursos de escrita criativa que hoje você tem, ou algo parecido. Então, você fazia qualquer coisa e era escritor também, não é assim? Eu fui jornalista, na verdade, eu fiz agronomia, mas eu não exerci agronomia. Eu fui jornalista, não é? Do jornalismo, eu comecei a ser também escritor enquanto era jornalista, e depois deixei de ser jornalista e passei a ser só escritor. Hoje, mas poderia ser jornalista outra vez, gosto muito. Mas é isso, quer dizer, normalmente um escritor começa sendo outra coisa qualquer, não é? Não, Uhum. porque simplesmente você não pode começar sendo escritor. É porque eu achei curiosa a escolha de agronomia. Me É, parece uma coisa do campo, uma pessoa ligada ao campo. mas teve vários colegas meus que se tornaram escritores. É. É, é. O, Dois, assim, que são hoje nomes O importantes. campo é fértil, né? Certo, exatamente. Mas você tem o Mi é biólogo de formação, não é? O Mi é biólogo e é um biólogo que trabalhou no campo, não é? Ele trabalhou mesmo no campo. Hoje não trabalha mais, mas trabalhava fazendo trabalho de campo. E até no caso do Mia, eu acho que se nota isso. Acho que a profissão dele, o ofício dele como biólogo, foi importante para ele como escritor, porque deu-lhe um conhecimento do campo, precisamente, não é? Quer dizer, o facto do Mia trabalhar tanto sobre o campo, não é? A maior parte dos personagens dele são camponeses. Tem a ver com Uhum. isso, tem a ver com o facto dele conhecer essas pessoas através do seu trabalho enquanto biólogo. Interessante. no, No no, final das no, nós, contas, todo mundo precisa ser escritor do seu próprio texto. sim. Acho que Né? isso é fundamental, é você encontrar uma voz, não é? Acho que a maior dificuldade sempre é encontrar a sua própria voz, não é? Mesmo cada livro também é isso, porque cada livro também exige uma voz própria, não é? Cada livro, no fundo, eu acho que tem que ter uma autonomia em relação aos outros. Portanto, tem que ter uma personalidade. Então, encontrar a personalidade daquele livro é sempre a coisa mais difícil. Sim. É, Interessante. eu ia perguntar uma questão, sei lá, sobre a questão da melancolia, que a gente detecta muito nos portugueses, e eu andei lendo alguma coisa dos velhos de Restelo, Não, o Restelo, velho do Restelo é lá do Camões. é, e que fala você identifica esse traço de uma melancolia? Estou falando melancolia no bom sentido, não no,
na história de Portugal, dos portugueses? Eu acho que sim, que há um culto à melancolia em Portugal. Existe um culto à melancolia. Nesse sentido, até é curioso, porque você vai ao Brasil, a literatura paulista, por exemplo, para mim é uma literatura mais portuguesa, nesse sentido. Tem também uma certa, tem essa coisa também da tristeza que você não tem quando você vai à Bahia, que tem um lado mais africano, de Sim, facto, tem uma sim, alegria, sim. tem um humor que é uma coisa realmente mais africana, não é? Eu costumo dizer que a África salvou o Brasil da melancolia portuguesa, porque tem isso realmente, quer dizer, em Portugal existe um culto à melancolia, é um culto mesmo, é O uma coisa próprio fado. é o próprio fado, mas lá está, o fado veio do Brasil, não é? Era Te uma perguntar uma coisa. Você, já que a gente está falando de melancolia portuguesa, é, eu estou fazendo uma pesquisa nos Lusíadas. Estou estudando, já li 2 vezes, agora estou lendo a terceira vez, estudando um pouco melhor. E eu assim, fiquei me perguntando o que teria a ver a melancolia em Portugal com esse período em que houve essa, e é o tema dos Lusíadas, né? É a construção da história de Portugal, e é contar a história de Portugal e contar a história dos grandes feitos e do Império Português e tudo mais. Mas, com a anexação de Portugal ao Reino de Espanha, e o Camões diz isso, ele diz: eu nasci em berço português eu nasci e morro com Portugal, porque Sim, ele porque considerou lá em 1580, quando a morte de Dom Sebastião, que Portugal exatamente. é anexada ao Reino Espanhol, ele considera que ali começa a decadência, a derrocada, né? A Não, grande tragédia na verdade, portuguesa. ele não Tem poderia saber alguma o que coisa a vinha. ver? Pode ser, porque ele não poderia saber o que vinha a seguir, não é? Ele assistiu à morte de É, Portugal. é, Portugal morreu naquele momento, enquanto o projeto isso, político morreu, não é? isso. Portanto, é natural que ele tivesse assistido, que ele tenha sentido isso. Mas eu nem sei se, por exemplo, os Lusíadas você acha melancólico? Eu não sei se acho. Quer Não, dizer, de mesmo a modo coisa do algum. sexo tem muito. É uma ode É, à é. grandeza Eu do acho que povo a português melancolia se você encontra encontrarem. noutros autores. Mas também tem autores desencontrados, porque você tem um autor como o maior, para mim, o maior romancista português, que é o Eça, que não era nada Inés de melancólico. Queiroz, sim, Era, era, Não, maravilhoso. não tem nenhum autor, depois do Eça, não, mais nenhum autor repetiu essa ironia do Eça de sim, Queiroz. sim, sim. Mas sim, o Fernando Pessoa, sim, era mais melancólico, não é? E tem, realmente isso é muito claro. Você tem um culto à melancolia, isso é absolutamente claro. Você passa a fronteira para a Espanha e o espanhol é muito mais alegre e cultiva essa Isso, alegria. E é, depois você vai chegar a Lisboa e todo mundo está aquela coisa triste, mesmo debaixo do sol, não é? Sempre me impressionou muito como sim, é que você sim, pode sim. ser triste debaixo do sol, não é? Mas é Mas um culto, tem é um uma culto. psicanalista portuguesa que diz que isso está mudando, que de 10 anos Maria para cá Belo, já não há Maria mais essa Belo, melancolia. a Maria Belo. Portugueses estão mudando. Não acho, não acho. Você sabia que Camões, entre outras influências aqui no Brasil, ele está diretamente ligado à literatura de cordel no Nordeste? Não sabia. Pois é. É. Existem vários cordéis que a métrica, tudo é baseado nos Lusíadas. São Eu também não decassílabos. sabia, descobri, Ah. pesquisando. Faz sentido. Faz algum sentido. Ah. Olha, eu já não posso ficar muito mais, porque são Eu 20 e sei, Pois é, 10, eu mas sei. tenho que ir arranjar. Podemos Foi um pedir para prazer você, para enorme. terminar, só um instantinho, Cecília, Sim, podemos pedir para você, se você toparia, aceitaria, ano que vem, esse evento que nós fazemos todo ano, de psicanálise, arte e literatura, ok. sempre no mês de setembro, nós vamos fazer ano que vem outra vez e vai ser o 20º encontro.
Ok. Você poderia Bom. ouvir 20º ano. ou nos dar o prazer de Com conversar certeza. por Zoom, fazer uma conferência por Zoom? Com certeza, com certeza. Ah, nós vamos agradecer muito. Tá Você bom, escolhe tá o bom. tema. Tá bem, tá Você bem, tá bem, tá escolhe. Não, bem. mas dá o nosso tema para ele, porque pode ser que ele Assim, aproveite o- desse tema. nós trabalhamos em psicanálise, só para terminar, a questão do sintoma. Só que, para nós, a escrita é um sintoma. É um sintoma singular de cada sujeito. E o Lacan deu um seminário sobre Joyce. Só que ele faz uma diferença. Ele diz: nós todos temos um sintoma que nos faz escrever ou não o nosso próprio texto, que é um pouco o que o escritor faz, escreve seu próprio texto. Sem Mas dúvida. o Joyce não. O Joyce não tinha um sintoma, ele era o sintoma. Ok. Então, assim, o tema geral a gente ainda não tem o título, mas o tema vai ser esse. Então, a Tá gente bem. te pede se você vai nos dar a honra de Tá bem. escolher do que você quer falar, Tá tendo bem. esse tema. Tá Tá bom? bem, tá bem. E quantas pessoas? Quantas pessoas? Muitas. 100, Aí 150. é um público vasto. Muita Ok. gente do teatro, da literatura, da psicanálise. Tá bem, tá Esses bem, tá bem. maluquinhos vão estar todos lá. Ok. Tá bom, tá bom. Combinado. Olha, muito obrigada mesmo Muito pela sua obrigada. generosidade. Obrigado. Obrigada, Gualusa. Obrigado. Muito bom. Tá, tá. Muito obrigada. Muito Nada, bom. obrigado eu. Tá, tá. Obrigada. Obrigada, Tchau. boa noite Tchau. aí. Boa tarde. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigadíssimo.